Boa tarde, então, a todos. Vocês estão ouvindo bem agora, né? Vamos dar início aqui à realização da audiência pública da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Dumont, né? Esse plano iniciou já há algum tempo. A nossa empresa foi contratada, desenvolveu todo esse trabalho e nós estamos aqui na etapa final, que é onde a gente coloca ele à disposição, né, da população, para que seja consultado com o tempo que a lei exige, né, com no mínimo 30 dias. Então, ele ficou publicado em um site que a nossa empresa criou, ele ficou publicado no site da prefeitura, foi enviado convites, né, para participação, para associações, enfim, todos os convites, conforme previsto, foram realizados. E estamos presentes hoje aqui para dar início com a apresentação do conteúdo que foi desenvolvido durante todo o nosso trabalho da revisão desse Plano Municipal de Saneamento Básico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos aqui, em especial do prefeito, das autoridades aqui, dos vereadores, né? Também agradecer pela cessão do espaço aqui da casa, e dizer que o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é o instrumento de planejamento, é a ferramenta que o município detém para poder cuidar desse setor, que é o saneamento básico, que é composto de 4 eixos principais, que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem urbana. Então, tudo relacionado a esses 4 temas foram abordados dentro desse trabalho, foram estudados, tem aqui todas as propostas. Esse plano ele é elaborado sempre com um horizonte longo, né, um horizonte de 20 anos, e aí ele tem as metas de implantação de ações dentro de curto, médio, longo prazo, vai ser tudo apresentado aqui detalhadamente. E o que nós estamos fazendo é a revisão de um plano que já existia, né? Mas era um plano que também foi realizado lá no passado, onde o próprio governo do estado contratou uma empresa que elaborou planos para diversos municípios dentro de um pacote, né? Então, a gente pôde observar que talvez pelo tempo que tiveram na ocasião, as pessoas que participaram, a gente sentiu falta de alguns detalhamentos dentro desse plano que a gente teve a oportunidade de contemplar dentro dessa revisão que vai ser apresentada para vocês. Então, eu vou passar a palavra aqui para o engenheiro Tiago. Eu não me apresentei, né? Não falei o meu nome, eu sou o engenheiro Anderson, engenheiro civil e engenheiro ambiental. O Tiago vai falar aqui com vocês, vai iniciar a apresentação, nós vamos dividir, eu vou falar da parte de resíduos e de drenagem, ele vai falar da parte de água e esgoto, e assim a gente vai apresentando. Eu vou dar como sugestão, se todos estiverem de acordo, que vocês anotem tudo que vocês tiverem de dúvidas, e no final da apresentação, se for o caso, a gente volta no slide, e aí no final da apresentação a gente esclarece todas as dúvidas. Porque a gente já fez diversas audiências públicas e apresentações como essa, que muitas vezes, se a gente vai abrindo os espaços para discussão durante a apresentação, acaba ficando um pouco, perde as linhas de raciocínio. E muitas vezes a gente tem uma pergunta que 2, 3 slides à frente já seria respondida. Então, a gente coloca isso como uma sugestão, se tiver tudo bem para vocês, vocês podem anotar, se tiver questão que vocês gostariam que nós respondêssemos, mesmo que não seja possível agora, posteriormente a gente fica à disposição também para responder. E por hora é isso, passo aqui para você, Tiagão, pode ir tocando aí. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago, conforme o Anderson já previamente apresentou, tá? O processo de revisão do plano, ele teve um fluxo, né, que ele foi seguido, tá? Ele começou lá imediatamente após o contrato, né? A primeira atividade nossa foi esse
essa mobilização social, né? Foi feito um plano de mobilização social e aí foi feita a divulgação no município através do site, teve outras formas de divulgação, né? Inclusive, como o Anderson comentou, foi criado um site, né? O site que tinha ali as informações necessárias e tinha também um questionamento para que a população pudesse participar, né? E auxiliar na elaboração do plano, tá? Então, passou-se para a fase do diagnóstico, a fase do prognóstico, né, as alternativas ali propostas. Na sequência, foram colocadas ali os programas, os projetos, as ações necessárias, tá? Os instrumentos de monitoramento desse plano, né, que basicamente são os indicadores ali que são necessários para que possa ser acompanhado as informações do plano, tá? Estamos hoje aqui na audiência pública e, por fim, finalizando, após a audiência, teremos ali o relatório final consolidado, tá? Bom, como eu disse, né, teve o site que foi criado, ficou à disposição lá. O site era www.saneamentodomon.com.br. No site tínhamos ali um questionamento, né, algumas questões focadas ali em cada eixo, tinha as suas questões, tá? Ele podia ser acessado por computadores normal, celular, né, qualquer tipo de dispositivo tinha acesso e poderia ser feito, tá? Também foi feito ali a parte da divulgação da audiência pública, né? Essa revisão ela ficou à disposição durante de 30 dias no site para que pudesse ser baixado e consultado, tá? Bom, então, partindo um pouco já para o diagnóstico do sistema, tá? A estruturação da apresentação está por eixo. Então, eu vou abordar aqui diagnóstico, prognóstico, os projetos, ações e os indicadores de cada eixo. Então, vai ser água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, tá? Bom, o sistema de abastecimento de água do município, ele é um sistema relativamente pequeno, né? E também, de certa forma, simples, tá? É um sistema que conta aí com captações subterrâneas, né, por poços, um total de 11 poços tubulares profundos, e esses poços eles têm ali em conjunto outorgado uma vazão total de 72,55 litros por segundo. A parte do tratamento também é um tratamento, até pela qualidade, né, das águas subterrâneas, ele é um tratamento mais simples, ele é feito ali na própria captação, no próprio poço, mediante ali o processo individualizado de cloração e fluoretação, tá? E, na sequência, ele já é encaminhado ali para o próprio reservatório, que cada poço tem o seu reservatório, tá? Então, também temos ali um total de 11 unidades, né, de reservação. Tem de vários tipos, né? De vários materiais, de várias capacidades, totalizando ali um volume de 2.200 metros cúbicos de reservação, tá? E eles são distribuídos no município de modo que eles possam atender ali as condições de pressão e quantidade de água de cada região. Bom, então, de maneira geral, o sistema de abastecimento de água no município, ele tem um bom desempenho operacional, tá? Ele não apresenta ali significativos problemas que possam impactar, né, o dia a dia da população. E o que observa-se, na maioria dos casos, são pequenas interrupções para manutenção, às vezes rompimento de rede, alguma coisa nesse sentido, tá? E esses problemas também eles não afetam ali a qualidade da água distribuída no município. Tá.
nós temos ali um sistema hoje implantado, né? E a ideia do plano é justamente isso. Fala assim, olha, até quando esse meu sistema ele comporta e a partir de que momento que eu vou ter que fazer novas intervenções e novas ações ali para manter tanto qualidade como quantidade da água para a população. Então, o primeiro ponto, a gente parte para uma projeção de demandas, tá? Aqui ficou um pouco pequeno, está um pouco distante, né? Mas nós temos ali, na segunda coluna, a população atendida ano a ano, tá? E aí, com base nessa população e uma série de parâmetros e critérios, né, nós fazemos a projeção da demanda de água e da reservação necessária, inclusive considerando as perdas do município, tá? Que é um ponto que é muito importante ressaltar, porque assim é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, tá? O trabalho de perdas tem que ser sempre feito para que consiga reduzir o máximo, para que a gente consiga garantir ali a vazão projetada, vamos pensar assim, tá? De maneira geral, nós temos hoje aqui uma vazão de 40 litros por segundo necessária, tá? Considerando as perdas já existentes. E lá para o horizonte final de projeto, considerando a redução no índice de perdas, uma vazão de 45 litros por segundo aproximadamente, tá? Bom, então, considerando o sistema nosso implantado, tá? Versus a nossa projeção de demanda, a gente tem ali, ó, que o sistema opera com 55% aproximadamente para fim de plano, tá? Então, em tese, o sistema hoje implantado, ele atenderia todo o horizonte de projeto, que é 2044. Sobrando ali no final lá do plano, aproximadamente 27 litros por segundo, tá? Bom, com relação à reservação, também confrontando, né, a capacidade necessária lá no fim de plano com o que nós temos implantado hoje, também nós temos ali um superávit. Nós temos uma reservação muito maior do que, em tese, seria necessário lá para fim de plano. Essa última coluna aqui, depois vocês podem ver com mais calma no plano, mas são os volumes necessários de reservação. E no fim de plano ali nós temos a necessidade de aproximadamente 1.300 metros cúbicos. Tá? Então, se a gente confrontar com o que nós temos hoje, de 2.200, em tese ele atenderia todo o horizonte de projeto. Porém, nós temos uma outra condição. Tá? Pode ser que algum novo não consiga ser abastecido, mas não por não ter. É que pode ser que, eventualmente, esse loteamento esteja em alguma cota que não consiga atender, e aí ele teria que ter ali um reservatório, não necessariamente um poço, porque poderia ser bombeado de algum outro reservatório para ele, tá? Mas precisaria desse reservatório para atender ali as condições de pressão daquela região. Com base nessas observações, né, no que foi feito em termos de análise da situação atual e do prognóstico, foram propostos ali os programas, os planos e as ações. Né? Conforme eu já disse, a estrutura existente já atende. Tá? Não seria necessário novos postos, novos reservatórios para atender ali a projeção. Porém, a gente tem ali, sim, as ações de perdas. Então, as ações, basicamente, vão ser na área de perdas e não de ampliação da capacidade do sistema. Tá?
Bom, o que precisa ser feito, né, em termos da estrutura mesmo do sistema, são as regularizações dos poços junto à agência de águas. Tá? Inclusive, já tem alguns poços que já estão com outorga vencida, né? Então, isso também é importante já trabalhar nessa regularização. Tá? E a estimativa desse serviço aí é que custa em torno de R$15 mil. Todas as outras ações, elas são na área de perdas. Tá? Logicamente que assim, o plano de saneamento, o foco dele não é perdas, né? Mas a gente já trouxe aqui algumas ações, algumas estimativas de custo para que possa ali auxiliar o município. Inclusive, uma das ações é justamente a elaboração desse plano de perdas, tá? Para justamente prever ali as ações, principalmente de setorização, macromedição, telemetria, uma série de coisas. Tá? Então, nós temos ali o primeiro ponto, a elaboração do plano de perdas. Tá? O segundo ponto, nós fizemos uma estimativa em termos de necessidade de substituição de hidrômetros na cidade. Tá? Seria aí aproximadamente 18.700 ao longo dos 20 anos. Tá? Existe a necessidade de substituição de redes aqui no município, que tem uma parte, principalmente aqui a central, que são redes muito antigas, em ferro fundido. Então, nós já prevemos também a substituição dessas redes. Tá? Aproximadamente ali 12 mil metros de vários diâmetros, né? Principalmente 50 e 75. A parte de setorização depende justamente do projeto, né, da setorização, então a gente não consegue aqui estimar ações e custos para isso. Tá? A parte de macromedição, também nós estimamos ali a necessidade de aproximadamente 16 equipamentos de vários diâmetros, né, principalmente nas saídas dos reservatórios. Tá? E, por fim, também ações voltadas ali para a pesquisa de vazamento, que tem aproximadamente 580 quilômetros ao longo dos 20 anos. Tá? Todas essas ações aqui previstas para perdas, nós temos um montante ali de 16 milhões e 300, mais ou menos. Tá? E aí esse valor ele estaria distribuído da seguinte maneira aí ao longo dos 20 anos. Né? Aproximadamente 1.600.000 até o fim de 26, mais 1.700.000 até o fim de 28, que aí seria os prazos ali imediato, curto, médio e longo prazo. Tá? Mais 3.250.000 aproximadamente no médio prazo e aproximadamente 10 milhões ali no longo prazo, totalizando os 16 milhões e 300. Tá? Bom, com base em todas essas ações, essas índices e tudo mais, é proposto ali no plano uma série de indicadores. Né? Logicamente que ali, aqui a gente está trazendo de uma forma bem superficial, tá? Mas no plano está bem especificado tudo isso que a gente abordou, tem fotos, tem imagens, tem uma série de questões ali, né, que são abordadas. E aí cada um desses indicadores, eles têm ali especificado o que é, como que ele é calculado e como que ele deve ser utilizado. Tá? A parte de água era isso. E agora eu vou iniciar a parte de esgotamento sanitário. Tá? Tal qual água, o sistema também do município é um sistema pequeno e relativamente simples em termos de operação, porque nós temos ali todo um sistema que escoa por gravidade. Então, nós não temos estações elevatórias, não temos nada assim que, em tese, façam com que o sistema tenha uma operação um pouco mais complicada. Tá? Então, nós temos que 100% da área urbana ela é atendida, tá, pelo sistema de esgotamento sanitário. Como eu disse,
totalmente operando por gravidade, inclusive até na ETE. Não existe a necessidade de bombeamento. Os principais coletores e interceptores do município, eles estão ali ao longo da Avenida 21 de Março e ao longo da Avenida 13 de Maio, que são, em tese, as redes de maiores diâmetros. Tá? E também temos uma única ETE no município. Tá? Essa ETE, em tese, ela trata 100% de todo esgoto coletado. Tá? Ela utiliza ali um sistema de lagoas, então ela é composta ali por 2 lagoas anaeróbias. Na TV não aparece o pontador, né? Que são as 2 menorzinhas ali em cima. Tá? E temos também uma lagoa facultativa aqui na parte mais baixa da imagem. Tá? Essa ETE ela foi projetada, foi concebida para uma vazão total de fim de plano, de 20 litros por segundo aproximadamente, e também ali para tratar uma carga orgânica de aproximadamente 580 quilos de DBO por dia. Tá? Pelo projeto, o fim de plano dela já é 2020, então a gente vai ver aqui que ela já está operando com um déficit. Tá? E, de maneira geral, também, igual o sistema de água, o sistema de esgotamento ele opera ali sem grandes intervenientes, tá? Ele tem um bom desempenho operacional, eventualmente tendo ali alguma situação de entupimento ou de rompimento de alguma rede existente. Tá? Foi observado também que existem ali alguns lançamentos irregulares, né, no córrego do Mon, principalmente ali pelo odor, né, pela coloração ali do córrego, né, que muito provavelmente isso é em decorrência de ligações irregulares no sistema de drenagem. Tá? E com relação à estação de tratamento, na ocasião da visita, quando nós fizemos, né, lá no início do plano, no diagnóstico, nós observamos ali que naquele momento ela estava com uma situação ali deficiente em termos de estruturas, vamos pensar assim. Tá? Principalmente na parte da entrada do efluente nela, né, na parte do tratamento preliminar, nós tínhamos ali o gradeamento fino danificado estruturalmente. As lagoas, elas não estavam ali com a impermeabilização 100%, né, porque ali elas são em concreto, mas eu acho que com o tempo o concreto foi se deteriorando, então o efluente ele consegue acessar ali em alguns pontos o solo. Né, então ele possui essa deficiência. E também, na ocasião, tinha muito material ali em suspensão nas lagoas, até por conta também daquela área de depósito de material, né, de descarte. Isso. Do mesmo modo que foi feito para a água, foi feito toda aqui uma projeção em termos de contribuição de efluentes, tá? Também com base na projeção populacional e em alguns critérios e parâmetros também definidos. No plano lá está tudo especificado, quais foram esses critérios, esses parâmetros que foram utilizados para essa projeção. Tá? E aí nós chegamos ali, tanto em vazões de contribuição, como em carga orgânica, que seria necessário aí o tratamento em cada marco temporal. Tá? Então, confrontando ali a capacidade do nosso sistema implantado com essas projeções, né, nos marcos temporais ali que nós definimos, considerando ali aquela vazão de 20 litros por segundo aproximadamente e 580 quilos por dia, que é o que hoje a ETE tem capacidade para tratar, nós já identificamos que ela já opera ali
com um certo déficit em termos de tratamento, tá? Não é que ela não trata, tá? Quando você tem uma vazão maior chegando na ETE, ela vai tratar, mas muitas vezes ela vai ter uma eficiência um pouco menor. E aí, nesse sentido, se não houver uma ampliação, uma adequação nessa ETE, lá para o fim do plano, a gente vai ter ali um déficit em torno de 13 litros por segundo, tá? Em termos de vazão, e aproximadamente 95 quilos de DBO por dia em termos de carga orgânica, tá? Com base no diagnóstico e no prognóstico, também foi proposto, né, ali algumas ações, alguns projetos, tá, para a parte de esgoto, tá. Relativo à parte de coleta e afastamento, nós temos ali algumas ações que são voltadas à substituição de redes coletoras, né, principalmente aqui na região central, que algumas são em manilhas cerâmicas, né, então existe a necessidade ali dessa substituição por um material mais novo, né, um PVC, um PAD, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso para ocorrer ali no médio prazo e com um custo estimado de 5.900.000. O segundo ponto, com relação à parte de coleta e afastamento, é justamente na parte final do interceptor que leva até a ETE. Tá? E, logicamente, que já existe uma rede implantada, né, que faz esse transporte, mas pela vazão estimada, como a gente também não tem informações de declividades e das informações mesmo de projeto do coletor, a gente não conseguiu fazer essa verificação hidráulica dele, tá? Mas pela estimativa nossa aqui, pela vazão, se tiver com declividades ali em torno de 0,5% a 1%, ele já está operando no limite, tá? Então existe a necessidade realmente de fazer um estudo e também, havendo a necessidade, fazer o projeto de um novo coletor para substituí-lo, tá? Esse estudo, esse projeto deve ser feito aqui no curto prazo e com um valor estimado de R$70.000. E, na sequência, com esse projeto, também ali a necessidade de implantação dessa nova rede, com um valor estimado aí de R$1,5 milhão e que deverá ocorrer no médio prazo. Tá? E, por fim, com relação à parte do tratamento, tá? Nós temos ali inicialmente a necessidade de fazer o projeto dessa ampliação, dessa adequação da estação de tratamento, tá? Para que possa já atender a vazão e a carga orgânica de fim de plano, com um valor de R$45.000 e que deve ser feito já de imediato, porque como a gente já diagnosticou, ela já está trabalhando com um déficit em termos de vazão. Tá? E também, na sequência, a obra mesmo da ampliação e a adequação da ETE, com um valor de R$850.000. Esse valor, na verdade, essa ação ela já constava no plano antigo, tá? O plano de 2014. Ela se manteve aqui e aí nós só fizemos um reajuste de valor para essa ação. Tá? Com todas essas ações necessárias, nós temos ali um montante de aproximadamente R$8,5 milhões para a execução dessas ações. Tá? Distribuídas ali R$45.000 até 2026, R$920.000 até 2028, R$7.400 até 2032 e, por fim, no longo prazo não tem nenhuma ação prevista, que todas devem ocorrer até o médio prazo. Tá?
totalizando ali os 8.360.000 aproximadamente. Do mesmo modo que para água, para esgoto também nós temos ali uma série de indicadores que são propostos, né, para que possa ocorrer ali o acompanhamento do plano, né, das ações, dos parâmetros que são analisados e são avaliados. Todos eles também estão lá especificados, como ser calculado, como ser aplicado, tá? Como ser utilizado. Bom, e agora eu vou passar a palavra para o engenheiro Anderson, que ele vai tratar da parte de resíduos e de drenagem urbana. Qual que é o que passa aqui? Aqui para frente. Bom, pessoal, então vamos dando sequência aqui. Vou falar um pouco, então, agora, como o Thiago já bem disse, da parte do diagnóstico de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e depois indo para a parte final, que é a parte da drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Com relação aqui ao diagnóstico da parte dos resíduos sólidos urbanos, né, nós temos também que o município atende 100% da população urbana e rural com a coleta de resíduos sólidos urbanos, né. O acondicionamento desse resíduo é feito pelos munícipes, geralmente em sacos plásticos, e eles são dispostos em lixeiras, muitas vezes na rua mesmo, na frente das residências, e a coleta ela é feita como a grande maioria das cidades brasileiras, né, a coleta porta a porta. Ela é feita de forma uniforme, diariamente, por meio dos caminhões compactadores, aqueles caminhões tradicionais, né? Temos os nossos coletores, os lixeiros, que vêm ali no caminhão fazendo a coleta porta a porta nas residências. Com relação aos resíduos de limpeza urbana, nós temos a parte de varrição, né? Onde nós temos ali folhas e resíduos que são jogados pela população. O acondicionamento ele é feito também por meio de sacos plásticos, e eles também são da mesma maneira dispostos nas lixeiras, muitas vezes na própria rua. Então, é feito ali pelo pessoal da varrição, e aí alguns bairros possuem essa varrição de forma diária, enquanto outros ele é feita 2 vezes por semana. Não sei se houve alguma alteração com relação a isso, ou se ainda permanece assim o cronograma desde quando nós fizemos o diagnóstico. Indo agora para a parte dos resíduos de poda, capina e outros serviços, né? Tem toda a questão de corte de mato, poda de árvore, retirada de diversos tipos de resíduos sólidos, né? Como a parte de entulho, toda aquela parte de catatreco, móveis, de inservíveis e tudo mais, né? Pedaços de madeira e folhas e galhos de árvores. Essa coleta ela é feita também pela prefeitura, sempre que solicitado pelo munícipe. E o material ele é coletado e é encaminhado para aquela área que foi mencionada quando o Thiago falou do diagnóstico do esgotamento sanitário ao lado da ETE, né? Que acaba, de certa forma, gerando um outro problema para o município, né? Que vai precisar de um olhar com um pouco de carinho ali para o tratamento desses resíduos. Com relação aos resíduos da construção civil, correspondem àqueles materiais, né, que são os restos de alvenaria, argamassa, concreto, parte de asfalto, de manutenções da própria prefeitura, solo, embalagens em geral, tubo, fiação, metais, madeira. É obrigatório, né, no município o uso das caçambas para quando vai se fazer alguma construção ou reforma, né? Então, esse uso ele é obrigatório, porém a prefeitura ela concede ali um subsídio financeiro ao serviço de caçamba na importância de 50% do valor para o usuário. O que foi nos apresentado é que esse incentivo ele tem sido bastante interessante, porque todo mundo consegue efetivamente chamar, então o município não tem grandes problemas com essa parte do resíduo de construção civil. Quando eu digo não tem grandes problemas,
em relação a outros municípios que a gente faz esse tipo de trabalho, faz esse diagnóstico e acaba tendo situações muito mais críticas, porque a população, quando não tem um subsídio como esse, por exemplo, devido ao custo para esse descarte, acaba descartando em qualquer lugar e cria-se grandes problemas também nos municípios. Com relação à disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados no município, né, eles são encaminhados para o Centro de Gerenciamento e Resíduos lá do município de Guatapará, né, que pertence à Estre Ambiental. Esse transporte ele é feito pela própria prefeitura, né, os próprios caminhões que fazem a coleta levam e destinam lá no local, né, no Estre Ambiental. Ele possui licença de operação emitida pela CETESB, né, em 2023, outubro, e válida até outubro de 2028, para que ele possa receber esses resíduos. Com relação à parte de coleta seletiva e reciclagem, não há coleta seletiva e tampouco unidades de gerenciamento de resíduos e reciclagem no município. Tá? Então, esse também é um dos pontos ali abordados no diagnóstico. O tratamento e a disposição final desses resíduos, eles são de responsabilidade do gerador, e os estabelecimentos geradores, principalmente como postos de saúde, pronto atendimento, centro odontológico, zoonoses e outros serviços disponibilizados pelo poder público municipal, aí sim a responsabilidade ela é da prefeitura. Com relação à coleta e ao acondicionamento, ele é feito pelos próprios estabelecimentos, né, em embalagens especiais, né, os resíduos dos serviços de saúde, no caso. E a coleta ela é feita por uma empresa terceirizada. Não sei também se já houve mudança nesse contrato, mas quando nós fizemos lá o diagnóstico, era a empresa Mafra Ambiental Coleta e Resíduos. Passando aqui um panorama, né, da situação operacional do sistema, né? Então, é um sistema estruturado, entretanto, carece de algumas complementações. A parte de coleta e disposição dos resíduos urbanos, eles são adequados, né, mas sem uma triagem de materiais recicláveis, o que, de certa forma, é prejudicial, porque o município acaba pagando para dispor um resíduo que tem um valor econômico agregado, né, e está levando ele para dispor num aterro, quando poderia fazer, de alguma forma, essa triagem e gerar um valor em cima disso, além da economia do valor do gasto para a disposição final desse resíduo. A coleta e destinação dos resíduos de saúde pública, né, com tratamento e disposição final adequados, né. Também observou-se ali a necessidade de alguns novos pontos de coleta, como principalmente alguns ecopontos, tá? Também observou-se a necessidade de implantação de programas de logística reversa no município para aqueles produtos em que o gerador é responsável, né, por fazer o recolhimento e o tratamento adequado daquele resíduo, né? E também não foram identificadas as áreas de contaminação do solo em função de resíduos sólidos. A grande maioria dos municípios no estado de São Paulo tem essas áreas identificadas e mapeadas pela CETESB, e no município de Dumont não foram identificadas nenhuma área com contaminação em função de resíduos sólidos. Indo aqui agora já para a parte do prognóstico, né, da mesma maneira que o Tiago abordou nos prognósticos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a gente tem as linhas verdes ali, né, que são aqueles marcos temporais dos horizontes de ações imediatas, ações de curto, médio e longo prazo. Temos ali, dentro dessa planilha, que fica um pouquinho longe para vocês olharem ali os dados, mas vocês vão ter acesso, né, a todo esse documento, podem olhar e depois, eventualmente, se tiver dúvida com relação a qualquer dado, como eu já havia pontuado no início da apresentação, a gente fica à disposição para alinhar com vocês. Então, temos a população estimada do município, né?
E dentro dessa população, a gente cria ali toda a projeção populacional para esse horizonte de plano que nós estamos estudando, né? E até em complemento às falas do Tiago, um ponto bastante importante, até com relação às ações que ele já pontuou de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nós precisamos ter a ciência de que muitas vezes ocorre nos municípios algo que foge um pouco à linearidade das curvas pensadas, previstas, né? Então, muitas vezes o município tem uma estimativa de crescimento e ele não cresce. Às vezes ele até diminui ali o tamanho da população. E o inverso também. Às vezes ele tem uma estimativa e ela se supera em um número de habitantes muito superior, né? Às vezes chega uma grande indústria na empresa, o que traz aí uma grande população e o município acaba tendo um boom. Então, as projeções populacionais que são usualmente feitas dentro desses estudos, né, desses planos setoriais, como é esse plano nosso aqui, elas são feitas com base em projeções, né, que são propostas, estudadas. A gente estuda todas as projeções do IBGE, da Fundação SEAD, criamos algumas outras estatísticas e entendemos aquela que talvez se enquadra melhor ali com o que ocorreu nos últimos anos e com as previsões de se ocorrer em relação ao crescimento para o município. Mas elas são previsões, né? Só deixando isso enfatizado. Então, nós temos aqui diversos dados que eu acho que falar e pontuar cada um agora, até pelo tamanho das letrinhas, vai ficar muito extenso. Mas nós temos ali principalmente a destinação final, né, que atualmente ali em 2025 está em 2.454 toneladas por ano, e lá no nosso final de plano ela deve chegar em 1.100 toneladas com as ações que serão implantadas, né, caso sejam implantadas conforme nós previmos. Por que que diminui? Porque a gente tem as propostas de triagem, principalmente dos resíduos recicláveis, né? Para que vá para o aterro apenas os resíduos sólidos orgânicos. Então, a gente vê que essa diminuição começa a ocorrer ali a partir de 2030, né, 2031 ali, que é quando vai ser proposto lá na frente a implantação, né, desses centros de triagem, que tem os valores previstos e tudo mais. A estimativa também de geração dos resíduos de limpeza, de 495 toneladas por ano, deve chegar no final de plano com 628 toneladas por ano. A estimativa de geração de resíduos da construção civil, de 495 toneladas por ano, também deve chegar lá nos 628 toneladas por ano. E a estimativa de geração de resíduos dos serviços da saúde, que está estimada ali em 4.250 quilos por ano, né, e deve chegar em 5.500 quilos por ano, 5,5 toneladas. Já com relação à estimativa da geração dos resíduos da logística reversa, da mesma maneira, em termos de unidade, né, nós temos ali, por tipo de produto que se enquadra dentro lá da logística reversa, então a gente tem os eletrodomésticos e os eletrônicos, os pneus, as pilhas, baterias, lâmpadas, né, incandescentes, né, as lâmpadas fluorescentes, enfim. Aí tem todas as estimativas também de geração dos resíduos da logística reversa dentro dos horizontes de plano, dentro dessa tabela aqui. Já com relação aos programas, projetos e as ações propostas com relação à limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, nós temos as medidas não estruturais, né? É previsto ali que sejam realizadas ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos.
É previsto também ações voltadas para educação ambiental. A gente considera ações não estruturais todas aquelas que não envolvem nenhum tipo de obra, né? Depois temos ações estruturais. Então, dentro de educação ambiental, campanhas de esclarecimento, sensibilização da população quanto à importância da coleta seletiva, por exemplo, quanto ao processamento dos resíduos recicláveis, diferenciando as parcelas seca e úmida dos resíduos, né, a parte orgânica no caso, a mudança de hábitos da população também com relação à redução de consumo, a reutilização de materiais e embalagens, né, e também quanto a implementar aí programas de educação ambiental para os catadores. Falando da parte de medidas agora estruturais com relação aos resíduos sólidos domésticos, tem a necessidade da implantação de um galpão para a triagem da coleta seletiva. A gente fez essa proposta para o curto prazo. Ela ficou estimada ali em R$350 mil para a criação desse galpão de triagem. A implantação também de um galpão de triagem para o resíduo da coleta comum, né? Esse é no médio prazo, que é ali que eu falei que vai até próximo de 2030, que é quando começa efetivamente ter uma grande redução dos resíduos que são destinados ao aterro, conforme a gente observou naquela tabela anterior, previsto ali R$890 mil para a implantação. A implantação de uma usina de compostagem, né? Ela foi prevista de ser implantada em 2 fases. Então, a gente sugeriu que seja a primeira fase no médio prazo e uma segunda fase para atender um volume maior no longo prazo, com um custo estimado em aproximadamente R$235 mil cada uma das etapas. Depois, a parte de resíduos da construção civil, a necessidade de implantação de ecopontos, né, ou os famosos PEV, ponto de entrega voluntária, que também é uma ação prevista para ser imediatamente implantada, estimada em R$150 mil. E a implantação de área de transbordo e triagem, também no curto prazo, com o custo estimado previsto em R$300 mil, bem como uma usina de reciclagem dos resíduos da construção civil. Essa a gente já propôs que fosse pensada para médio prazo, com o custo estimado em aproximadamente R$200 mil. Está falhando, será que... Eu acho que acabou a pilha. Quer mudar aí, por favor? Pode ser? Quer ver com ele lá se é a pilha? Eu acho que eu tenho na minha bolsa lá. Bom, trazendo aqui então, com relação aos programas, projetos e ações, nesse slide a gente tem o valor total previsto dos investimentos para a parte de resíduos, né? São da ordem aí de R$2,5 milhões, sendo dispostos da seguinte maneira: imediatamente R$150 mil, no curto prazo R$650 mil, no médio prazo mais R$1.325.000, e lá no longo prazo seria basicamente aquela segunda etapa da compostagem, que estaria ali previstos R$235 mil, totalizando ali R$2.360.000, né? Os R$2,5 milhões lá é aproximado, obviamente que esses valores podem ter também algumas correções aí ao longo do tempo. Bom, da mesma maneira que o Thiago comentou na parte de abastecimento de água e esgotamento sanitário, resíduos e drenagem também são propostos alguns indicadores que devem ser utilizados pelos gestores do município para ir fazendo o acompanhamento. E esses indicadores são, muitos deles, propostos daqueles indicadores que já existem dentro do SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações do Saneamento,
agora que mudou para o Sinisa, né? E que o município vai precisar, inclusive, informar todas essas informações anualmente para que elas estejam dispostas lá no Sinisa. Alguns pontos que eu julgo importante de colocar, antes de mostrar, eu acho que os indicadores estão ali, não há necessidade de falar cada um deles, porque eles têm fórmulas que precisam ser utilizadas para serem calculados, mas eu gostaria de reforçar a importância desses indicadores, como também a importância da previsão de todas as ações que a gente colocou nos 4 eixos dentro dessa ferramenta de planejamento que o município vai receber, que é o plano, que é justamente poder buscar recursos nas esferas do governo estadual, do governo federal, em comitê de bacia, né, para implantar essas ações, porque muitas vezes o município não tem capacidade financeira de suprir as necessidades de investimento todas previstas dentro de um plano. Mas tendo as ações descritas de forma clara dentro do plano, é sempre muito mais fácil para você conseguir a aprovação desses recursos nessas esferas. Quando você vai buscar um recurso federal, e se você não tem o plano de saneamento, você não é nem recebido. Se você tem ele e a ação que você gostaria de implantar não está prevista nele, entende-se que não é ela que é a ação prioritária para o município. Então é mais difícil buscar o recurso. Por isso a gente tem que destacar a importância tanto dos indicadores para o acompanhamento, quanto das ações estarem realmente efetivamente previstas ali. Pode passar, Tiago. Indo agora para a parte do diagnóstico de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, nós temos ali a imagem aérea, né, de satélite ali do município e as bacias de drenagem. Então, o município ele tem o município tem basicamente uma única bacia de drenagem, né, o que facilita bastante o escoamento das águas de chuva, né, das águas superficiais, mas que muitas vezes pode também trazer alguns problemas pontuais. Então, a área urbana ela é totalmente inserida na subbacia do Córrego do Mon. Ela conta com uma urbanização mais densa no alto curso, ali na parte da cabeceira da bacia, né? Ela tem uma urbanização praticamente inexistente a montante da área urbana, né? É a área mais rural mesmo, de plantações, né, e cultivos. E essa subbacia ela tem como uma particularidade ali a interceptação de sua drenagem natural pela rodovia Mário do Negá. Então, tem um ponto ali em que a rodovia cruza o ponto de drenagem natural do curso d'água. Com relação à parte de macrodrenagem, em termos de represas e barramentos, não existem reservatórios que possam minimamente exercer aí uma função de amortecimento de cheio dentro dessa bacia de drenagem do município. Em termos de canalizações, os cursos d'água que conduzem aí a parte da mancha urbana do município, eles estão canalizados principalmente lá embaixo no córrego, né? É uma canalização fechada. Com relação à parte de travessias dos cursos d'água, existe aí uma série de travessias. Entretanto, essas travessias estão sobre as canalizações dos cursos d'água, né? Que cruzam ali a área urbana do município, e elas não têm interferência direta no escoamento dos cursos d'água. Com relação à parte de assoreamento, não foi possível verificar esse processo, uma vez que o curso d'água cruza e a área urbana do município estão todos canalizados, né? Talvez até pode ser que no final da bacia, em algum ponto, tenha alguma coisa, mas não é nada que traga impactos para a área urbana do município, que é o principal objetivo do estudo. Com relação à parte da microdrenagem, ela é feita da forma tradicional, como
na grande maioria dos municípios brasileiros, através de sarjetas, sarjetões, bocas de lobo e as redes coletoras e as galerias de águas pluviais. O lançamento dessas águas pluviais ele é feito direto nos canais de drenagem natural. E o sistema da microdrenagem do município ele é considerado satisfatório, né, visto que ele não existe aí nenhuma ocorrência de grandes eventos de inundação e alagamentos significativos no município. O histórico de ocorrências de inundação. Há um histórico de alguns pontos de alagamento no município, principalmente ali ao longo da Avenida 21 de Março, principalmente no ponto entre a Rua Antônio Danese e a Rua Jacinto Monteiro, né? Em especial também nesses pontos citados aqui, que é a Avenida 21 de Março, na altura da Rua Pedro Bovo, também no cruzamento da Rua 21 de Março com a Avenida 13 de Maio, e no cruzamento da 21 de Março com a Jacinto Monteiro. Entretanto, né, apesar aí dessas inundação de ruas, nenhum ponto chega aí a atingir os prédios próximos e causar grandes transtornos ali para a população, mas a água acaba extravasando, principalmente nesses pontos. Já com relação aqui à parte do prognóstico, né, para identificar aí as causas de insuficiência dos sistemas de macro e microdrenagem, faz-se necessário avaliar aí as condições das infraestruturas instaladas e verificar os parâmetros hidráulicos de escoamento. Tá? Tanto a microdrenagem urbana quanto a macrodrenagem, as canalizações, elas apresentam um déficit de informações que não possuem os seus cadastros, né, e as demais estruturas existentes. E isso impossibilita que seja feito uma avaliação hidráulica. Então, um passo seria o município realizar esse cadastro para, de posse dessas informações, conseguir fazer os estudos de eventos extremos de chuva e saber se aquelas infraestruturas vão ou não suportar aquelas vazões. De antemão, né, o que se sabe é que no dimensionamento de galerias pluviais, como uma de suas premissas, são considerados ali tempos de retorno baixo, né, que durante aí grande parte do tempo o sistema não necessita de 100% de sua capacidade de drenagem. Usualmente, para esse tipo de estrutura, é considerado um período de retorno de 10 anos. E, naturalmente, são projetados, né, feitos para falhar. O que determina aí os impactos na sociedade são a frequência e a intensidade que essas falhas ocorrem, né, mas elas são, de certa forma, previstas em projeto para não onerar os custos de implantação. Entrando agora para a parte dos programas, projetos e ações de drenagem, né, nós temos ali, iniciando da mesma maneira pelas medidas não estruturais, o gerenciamento, né, que seria contratar a elaboração de um plano diretor de macro drenagem, né, de manejo das águas pluviais, sendo previsto ali no horizonte de prazo para ser imediato, com um custo estimado em R$80 mil. Dentro desse plano, você tem a opção de já incluir a segunda proposta, que é o sistema de cadastro georreferenciado dos sistemas de micro e macro drenagem, ou fazer contratações distintas. De qualquer forma, a gente deixou as ações separadas e para o cadastramento a gente colocou a previsão de R$30 mil. Com relação à microdrenagem, elaborar os projetos de adequação da microdrenagem, principalmente naqueles locais em que foram identificadas as deficiências, né, com o custo aí estimado em aproximadamente R$10 mil. Com relação à macrodrenagem, os projetos de adequação da macrodrenagem também nos locais com deficiência identificada, custo estimado R$15 mil imediato, e um plano de fiscalização das áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d'água, né? E também do avanço de áreas urbanizadas, no curto prazo, com custo aí estimado em R$25 mil.
Também previsto elaborar um plano de fiscalização de ligações clandestinas de água pluvial sendo despejada, desculpa, o contrário, né? De esgoto sendo despejado na rede de drenagem pluvial, com o custo aí estimado em R$15 mil. O de água pluvial na rede de esgoto está previsto lá no capítulo que o Thiago apresentou, de esgotamento sanitário. E, com relação à parte de monitoramento, a elaboração de estudos para a implantação de sistemas de monitoramento, previsão e alertas de enchente. Esse daí estimado no médio prazo com custo previsto ali de R$20 mil. Já com relação às medidas estruturais, né, no âmbito da microdrenagem, é fazer a adequação do sistema de microdrenagem naqueles locais com a deficiência já identificada a curto prazo, e da macrodrenagem implantar as obras de adequação no sistema de macro, também nos locais previamente identificados. Da mesma forma que para essa área da drenagem nós temos ali um total de investimentos previstos em R$200 mil, sendo 135 mil, a maior parte prevista imediatamente no curto prazo, até 2026, 40 mil até 2028 e R$20 mil no médio prazo até 2032, não restando nenhum custo, nenhuma ação prevista a longo prazo. Aqui também diversos índices, exatamente igual foi comentado para os de abastecimento de água, esgotamentos sanitários e resíduos, índices que devem ser utilizados, né, esses indicadores, para esse acompanhamento das ações, da efetividade, da implantação da área de drenagem. E é isso, né? Em resumo, tudo o que foi estudado dentro do plano, que é previsto para ser levantado e estudado dentro de um plano de saneamento, foi apresentado de forma, ainda que bastante resumida aqui, né, nessa apresentação, mas está de forma detalhada dentro do produto final, ao qual ficou disponibilizado lá para consulta, e que será, né, após a finalização dessa audiência, complementado com as informações que daqui vierem, para que a gente possa finalizar de uma vez por todas, né, trazer depois ele aqui para uma sessão da Câmara, onde os vereadores atualizam a lei que já existe, no caso, né, que cria aí o Plano Municipal de Saneamento, mas coloca essa revisão, né, com a atualização desse horizonte do estudo que nós apresentamos, e assim dá sequência ao planejamento aí de longo prazo, né, com esse importante instrumento de planejamento na área em que a grande maioria dos municípios do Brasil é mais carente, né, que é o saneamento básico. Então, essa é a apresentação. Aqui, parte do grupo técnico, né, eu, Thiago, a Maiga e a Amanda. Ali embaixo o site, né, que foi criado, né, para nós fazermos todo esse trabalho, e o contato da empresa A2N Engenharia. Então, passo agora a palavra para vocês, agradeço a atenção, e caso tenham qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, eu e o Thiago nos colocamos aqui à disposição de vocês. Obrigado.